Como orar pela família. Obrigado por ter vindo aqui cumprir essa função, viu? Valeu. Uma salva de palmas para o Guilherme. Como orar pela família. Num primeiro momento eu achei que era um anjo já aqui do meu lado. Né? A mãe dele considera, claro, né? Quando nossos filhos começaram a dirigir, quantos aqui já tiveram essa experiência dos filhos começarem a dirigir, primeira habilitação? Pois é, quando os nossos filhos começaram a dirigir, era muito sensível aquele momento em que eles diziam assim: nós vamos pegar o carro e vamos sair. Especialmente quando pegavam o carro à noite, ia sair. Eu tenho que confessar a vocês que, embora os meus filhos sejam muito responsáveis, mesmo assim, eu ficava um pouco aflito. Embora eles sejam bons motoristas, eu ficava aflito. E lá em casa, na fechadura, nós temos um sino, e eu pedi a Júlia permissão para trazer, na fechadura da sala. É um sininho como esse aqui, olha. Então eu fazia o seguinte, eles saíam com o carro, inclusive aqui o pessoal que organiza o evento dos jovens não me ajuda muito, porque eu falava, vocês vão aonde? Nós vamos no evento dos jovens. Falei, que hora? Começa às 9h30. Falei, que evento de jovem é esse? É vigília? Muito bem, lá se vão. E eu ia deitar. Deitava, depois de fazer minhas orações, ficava ali esperando. Enquanto o sininho da fechadura não tocava, gente, eu não conseguia dormir. Vira de um lado, vira do outro lado, vira do outro lado, e quando eu via, que alívio. Mas, claro que eu fui exercitando a oração, a confiança em Deus, no fato de que Deus está no controle de todas as coisas e nós não estamos. E a partir dali a coisa melhorou muito. Hoje eu já consigo dormir uns 15 minutos. Não, vou melhorando, a gente vai progredindo, vai ficando mais leve, mais livre, mais confiante em Deus. E eu resolvi então alterar. Agora o sininho para mim é um lembrete de que o que quer que aconteça que me deixe ansioso é um convite para a oração. Então vamos combinar o seguinte, ao longo dessa mensagem, você diz oração, tá bom? Ah, o pessoal do lado de cá está ótimo, deixa eu ver. Exatamente, então quando eu me sinto ansioso, eu passei a interpretar situações como esta como um convite divino à oração. Porque todas as vezes que você se depara com uma situação sobre a qual você não tem controle, é um convite à oração. É um convite para você se aproximar de Deus. E sabe, quando você estuda especialmente sobre preocupação e ansiedade, e em particular ansiedade em relação à família, você vai ver que quando isso não é bem resolvido, acaba produzindo conflito. Por que produz conflito? Porque alguém vai querer exercer controle. Ou alguém vai desejar lidar com a situação interferindo demais. Na segunda etapa, depois de interferir muito e gerar muito conflito, então a pessoa começa a se afastar e cria um absentismo, fica distante. E nem está envolvido o tempo todo excessivamente é bom, e também nem a ausência absoluta é boa, e achar esse ponto de equilíbrio é muito difícil. Então, se você buscar qualquer artigo sobre esse assunto, eles vão dizer que é importante que a família encontre um caminho de comunicação aberta, que a família tenha limites claros, que a família tenha a proposta de fazer uma declaração missional. Nós somos uma família, nós estamos aqui para apoiar um ao outro. E esses conselhos são bons, esses conselhos são importantes, mas falta algo. É aí que recorremos à sabedoria milenar da palavra de Deus, que diz que uma maneira como nós podemos lidar com a nossa ansiedade, em particular aplicada à família, é a oração. E hoje nós vamos meditar sobre como orar pela nossa família.
Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Se você encontrou, diga amém. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É tão interessante que essa carta de Paulo é escrita à igreja de Filipos como uma carta de gratidão. Aquela igreja queria fazer algo por Paulo. E Paulo, embora fosse um missionário que se sustentava e sustentava outros com seu trabalho como um fazedor de tendas, poderíamos colocar como equivalente hoje de um construtor. Nesse momento da vida ele não podia fazer isso porque ele foi preso, injustamente preso, por pregar o Evangelho. E essa foi uma das poucas igrejas que resolveu apoiar Paulo e ajudá-lo num momento de tamanha dificuldade, porque naqueles dias o Estado não financiava o sustento de um prisioneiro. Ele estava ali dependendo de que a família o sustentasse ou seus amigos sustentassem. E essa igreja entra no circuito para ajudar Paulo dessa maneira. O que é curioso é que Paulo é um homem tão guiado por Deus, tão pleno do Espírito Santo, que mesmo sendo ajudado, ele ajuda. É alguém que está tão presente na presença de Deus, que você estende a mão a ele e você é que sai abençoado. Faz uns anos eu recebi um pedido de fazer uma visita para uma senhora que estava num hospital, aqui em Suzano, e na época aquele hospital era um hospital considerado terminal. E quando cheguei me deparei com uma senhora muito, muito debilitada, com dificuldade de fala, e eu pensei que eu estava indo levar algo a ela, que eu iria ajudá-la. Mas quando a encontrei, aquela mulher, nos últimos meses da sua vida, era uma mulher de tamanha fé, minha gente, que ao invés de ajudá-la, eu que era apenas um jovem começando no ministério, eu fui ajudado. Quando ela olhou para mim e disse assim: pastor, você sabe cantar a música? Ela falava com dificuldade: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Eu fui achando que ia ajudá-la. Eu saí de lá tão encorajado pela fé daquela senhora. É mais ou menos isso que acontece aqui. Essa igreja manda uma oferta, considerando que vai ajudar Paulo, mas a resposta de Paulo, a carta de Paulo, tão inspirada pelo Espírito Santo, vai ajudar essa igreja. E nesse ponto em particular, vai ajudar essa comunidade. O homem preso, mas livre de espírito, vai ajudar essa comunidade a lidar com um dos maiores males que assola a humanidade desde que somos seres humanos: a ansiedade. Note que, primeiro, Paulo faz um convite a orar com calma. Nova Versão Internacional: não andem ansiosos por coisa alguma. A Nova Tradução na linguagem de hoje: não se preocupem com nada. A Nova Versão Transformadora: não vivam preocupados com coisa alguma. Você percebeu que a linguagem, em qualquer tradução, ela é um imperativo presente ativo. Não é assim um conselho, uma sugestão do tipo: olha, eu acho que seria bom você não se preocupar com isso. Não é assim que Paulo coloca. Paulo coloca como algo que é urgente. Não se preocupe, não viva preocupado, não ande como uma barata tonta, andando em círculos porque não sabe aonde ir, porque está consumido por ansiedade. Paulo faz um convite à calma, ele está dizendo: calma, desacelere. E uma das coisas que nós sabemos que a preocupação faz conosco, em qualquer área, seja a preocupação com finanças, seja a preocupação com saúde, seja a preocupação com relacionamento. Olha, o casamento não está indo bem, o relacionamento com meu filho não está bem, a nossa comunicação está represada.
o que tudo isso faz é criar um mundo fantasioso de dor ainda maior, de que algo terrível está prestes a acontecer a qualquer momento. É assim que a ansiedade prega peça dentro de nós. E nós ficamos em estado de alerta, se é que posso chamar, e de estresse e preocupação o tempo inteiro. Porque veja, há uma dose de ansiedade, uma dose aceitável e importante. Por exemplo, quando você está sob real ameaça, então você tem uma produção psicobiológica que vai te preparar ou para a luta ou para fuga. Mas quando o cenário é irreal, quando aquela situação não está de fato consolidada, mas você está fazendo a projeção de algo que ainda não aconteceu, você se prepara para a luta e para a fuga e nem foge nem luta. E você vai se intoxicando a cada dia e a cada momento com essa sensação: fujo ou ataco? Nenhum nem outro. Porque tudo isso está aqui no campo da minha imaginação. Então Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Desacelera. Calma. Um amigo, quando teve o primeiro filho, me procurou, olhos fundos. Ele disse assim: Leandro, eu não estou dormindo. Olha aqui, eu não consigo dormir. Leandro, quando é que eu vou voltar a dormir? Eu falei: bom, dependendo de como você vai lidar com a situação, você não vai dormir nunca mais. Mas depende de como você vai lidar com a situação. E Paulo faz esse convite: desacelere, acalme-se. Charles Swindoll, um dos meus escritores favoritos, ele escreve em um de seus livros sobre essa senhora, que tinha alguns filhos, a casa era uma agitação, muitos desafios familiares. Mas em alguns momentos ao longo do dia, ela apanhava um chale, sentava-se no sofá, cobria a cabeça e dizia que estava tendo microférias. E ali, com a cabeça coberta, ela orava. É preciso desacelerar. Tudo nos empurra a essa alta velocidade vertiginosa o tempo inteiro. Mas quando você se vê assim ansioso, dá um brinde para o Vivaldo. Quando você se vê assim ansioso, oração é um convite divino para você desacelerar, para você confiar em Deus. Você se lembra de Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41? Eu sei que você se lembra. É uma história em que Jesus atende uma multidão, depois ele sai num barco com seus discípulos, ele está indo em direção a Gadara, onde ele vai encontrar um endemoniado, um homem terrivelmente possuído, 2 deles, mas um mais feroz ainda. E Jesus está nesse barco. De um lado, essa multidão, aquela multidão que estava com Jesus sempre se sentia satisfeita. Eles queriam mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais um doente, mais um cego, mais uma fome, sempre mais. Você se sentiria pressionado convivendo com centenas de milhares de pessoas que querem sempre mais de você? Alguns aqui. Rapaz, passa no meu gabinete, vai precisar de ajuda. Olha só. Imagine uma multidão pressionando você, querendo mais, mais, mais. E aqui está Jesus nesse barco. E imagine que você está saindo, Vivaldo, dessa situação e indo em direção a outra, que você vai encontrar aqui um endemoniado feroz. Você ficaria um pouco ansioso do desfecho da situação? E aqui está Jesus nesse barco, roendo as unhas, tenso, não? Tem uma multidão me esperando lá, do outro lado tem um endemoniado. O que será que vai dar? Será que eu vou conseguir libertar? Será que eu vou conseguir atender? Foi isso que Jesus fez? Não. Se você lembra da história, o que fez Jesus? Ele dormiu.
Mas sabe o que é interessante? Além de ter essa multidão aqui, sempre insatisfeita, mais, endemoniado aqui, Jesus no barco, uma tempestade se arma. Lembram disso? Aí Jesus estava roendo as unhas, não é? Não, o que Jesus está fazendo? Dormindo. Por quê? Porque Jesus confiava plenamente no seu Pai. E Jesus não apenas faz isso para nos mostrar quem Ele é, mas para nos dar um modelo de como nós devemos ser. Eu sei, nós não chegamos lá ainda. Esse é o alvo que nós devemos perseguir. Se de um lado insaciedade, do outro tribulação, no meio desses intempéries, eu vou confiar em Deus, porque eu sei que é um caminho para que eu desacelere, é um convite, tudo isso é um convite para que eu me aproxime mais de Deus. Paulo nos oferece um esboço simples de como, ok, entendi, eu preciso orar, mas como? Os próprios discípulos pediam a Jesus, ensina-nos a orar. E Paulo nos dá aqui um exemplo bem simples. Versículo 6, na parte B, na parte D, Paulo diz assim: pela oração e súplicas, pedindo a Deus. Há um tripé, porque Paulo, na língua original, e nessa tradução da NVI faz essa distinção, a nova tradução na linguagem de hoje não faz, mas há 3 termos utilizados aqui. Note, oração, súplica e pedidos. Vamos treinar isso? A palavra de vocês é oração, a de vocês é súplica, a de vocês é pedidos. Tudo bem? Oração, súplica, pedido. Oração, súplica, pedido. Paulo nos dá um tripé de como a oração deveria funcionar. O que é a oração? Oração é uma palavra geral para descrever o nosso tempo de comunhão com Deus, uma conversa. É a consciência de que eu e você temos um Pai amoroso, que nós podemos nos aproximar dele e abrirmos o nosso coração para tratarmos de qualquer assunto. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, qualquer coisa. Você pode conversar com Deus, o seu Pai celestial, sobre qualquer assunto. É um convite à sinceridade, a não ser meramente religioso, a falar palavras bonitas, mas de fato abrir o coração para Deus. Há salmos na Bíblia que são salmos fortíssimos, em que lá no Antigo Testamento o autor já tinha a ousadia de abrir a caixa preta e falar tudo para Deus. Dizer: o Senhor me esqueceu? Até quando? É essa comunhão, a oração é um termo geral para dizer converse com Deus. E especificamente quando falamos sobre família, seria uma conversa com Deus sobre a nossa família. Eu gosto de orar logo pela manhã, de preparar meus devocionais ali. E todas as manhãs eu oro pela minha família. E eu faço uma oração que primeiramente é um bate-papo com Deus, uma oração geral. Então, Senhor, você ouviu a Julie, mulher linda que o Senhor me deu, obrigado. Estiver assistindo, ela é maravilhosa. O Senhor sabe o quanto a amo. Olha o Léo, menino criativo, abençoado, obrigado por ele. A Melina, olha que graça. A Jennifer florescendo na vida com seus filhinhos, muito obrigado, Senhor. Abençoa o Kleber também, o genro. É uma oração geral. E nós precisamos criar esse hábito, porque nós temos o hábito de falar da nossa família, às vezes, para todo mundo, menos para Deus. É um convite. Fale sobre a sua família com Deus. Mas depois, Paulo dá, como em qualquer relação verbal, de comunhão, as relações não vão se aprofundando, elas não vão se tornando mais íntimas, mais próximas. Então agora ele troca para um outro termo. Ele fala de súplica. Agora, súplica é uma palavra que descreve uma carga de emoção muito grande. Súplica fala disso que entra no nosso coração às vezes e que causa uma dor tamanha. Quando nós temos um grau de angústia porque não sabemos como é que vai ser o custo no final do mês, ou quando não sabemos qual será o diagnóstico médico, ou quando não sabemos como é que vamos sair dessa situação, desse emaranhado que entramos. A súplica, ela produz emoções profundas e às vezes dolorosas. Ao invés de viver nesse estado de ansiedade por causa dessa dor, Paulo diz: suplique, abra suas emoções, conte para Deus como aquela briga te entristeceu,
Conte para o Senhor como você está preocupado com esse filho. Diga ao Senhor como essa relação está estremecida e você teme pelo que pode acontecer. Isso é súplica. Rasgue o seu coração. No Evangelho de Mateus, aliás, os 3 evangelhos apresentam isso, Mateus, Marcos e Lucas, e em Marcos capítulo 9, nós temos a história de Jesus no Monte da Transfiguração. Lembram disso? No Monte da Transfiguração, é uma experiência maravilhosa em que está Jesus, 3 dos seus discípulos, e quando ele desce o monte, tem um pai esperando lá no pé do monte. É um pai que está desesperado, o filho é um endemoniado, e esse espírito que possuiu o filho joga o moço no fogo, na água, quer destruir a vida dele. E os discípulos de Jesus não conseguiram libertar aquele moço. E o pai vem e diz assim: Senhor, os seus discípulos nada puderam fazer. Aqui as palavras do pai, veja o tom dessa súplica. Ele diz assim, versículo 17 e 18: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com o espírito mudo. Pedi aos teus discípulos que expulsassem, mas nada conseguiram. Versículo 22: Se podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Ajuda-nos. Percebe o sentimento desse pai? E Jesus responde desafiando a fé daquele homem, dizendo: tudo é possível ao que crê. E o pai responde numa súplica sincera: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Estar diante de Jesus e dizer: me ajuda na minha falta de fé. Quer dizer, eu creio, mas nessa situação que eu estou vivendo, eu acho que eu não creio o suficiente. Minha gente, isso é súplica. Quando nós estamos num turbilhão de emoções que nos arrastam para todos os lados e nem nós sabemos direito que direção devemos ir. Abra o coração. Chore na presença de Deus. Clame ao Senhor. Mônica foi a mãe do teólogo Agostinho de Hipona, conhecido pelos romanistas como Santo Agostinho. Ela orou por Agostinho por 17 anos. Ele era um devasso. Ele era envolvido com filosofias heréticas. E a mãe não sabia o que ia acontecer, mas ela orava. Mônica orava por ele todos os dias, por 17 anos. Um dia, diz um dos escritos de Agostinho, a mãe procurou um bispo para compartilhar que vinha orando pelo filho, mas ela chorava tanto, que o clérigo disse assim: vá em paz, não é possível que um filho de tantas lágrimas venha a se perder. Súplica. E mais tarde, no seu livro Confissões, depois de convertido, Agostinho escreve, falando para Deus: ela, a mãe dele, me chorou diante de ti mais do que as mães choram a morte física de seus filhos. Súplica. Você tem orado pela sua família? Você tem conversado com Deus a respeito da sua família? Você tem suplicado pela sua família? E terceira e última palavra que Paulo nos dá é petição. Qual era a palavra de vocês? Chegou a vez de vocês. Agora a petição tem uma especificidade. É quando abrimos para Deus aquilo que nós entendemos que talvez seja o melhor para a nossa família. E ouça bem o que eu disse. Talvez nós entendemos que seja o melhor para a nossa família, porque no fundo e na verdade, nós não sabemos. Mas nós devemos apresentar com especificidade os nossos pedidos. Senhor, está aqui o que eu quero te pedir. Está aqui o meu pedido, Senhor. O Senhor pode me atender em relação a isso? Abrir uma porta de trabalho, ou que os meus filhos se casem muito bem, com um crente bom, e que eu ajude a escolher. O Senhor pode me conceder isso? Especificidade. É confiar, e aí quando nós oramos com especificidade, e Jesus quando encontrou um cego, vocês lembram disso? Um cego, e o cego grita: tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. E Jesus chega até ele e diz assim: o que você quer que eu te faça? E o cego poderia ter dito: uma esmola.
Uma bengala? Por que Jesus fez essa pergunta? O que você quer que eu faça? Porque é importante que quando apresentamos os nossos pedidos, nós tenhamos essa especificidade. Não necessariamente porque significa que receberemos exatamente o que estamos pedindo, mas porque nós vamos alinhar o nosso pedido com a boa, soberana e perfeita vontade de Deus. 1 João, capítulo 5, versículos 14 ao 15. Lembre-se que João foi discípulo de Jesus, andou com ele. 1 João 5, 14 e 15 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que lhe fizemos. Se pedimos segundo a sua vontade, ele nos ouve. E logo, eu devo entregar nas mãos de Deus o resultado da minha oração. Eu já orei. Então, todas as vezes que você se sentir ansioso, inseguro, com relação a alguma coisa da sua vida, da sua família, vocês têm uma memória incrível. Oração, como? Como eu posso orar? Mantendo uma conversa com um pai em quem eu confio. Eu posso orar suplicando, expressando todas as minhas emoções, porque se eu não canalizar a minha emoção na presença de Deus, eu vou canalizar essa emoção em um outro alguém. E terceiro, as minhas petições. É um tripé. Mas Paulo, se ele tivesse encerrado aqui, nós iríamos todos voltar para nossa casa com uma sensação de escassez, de falta. Porque quando nós terminamos com pedidos, está faltando alguma coisa. Um dos avivalistas, chamado Finney, com quem eu tenho algumas divergências, mas como já faz muitos anos que ele morreu, não temos chance de conversar sobre isso. Mas ele disse algo interessante. Ele disse que algumas reuniões de oração fazem mais mal do que bem. Algumas reuniões de oração fazem mais mal do que bem. E sabe de uma coisa? Está aí algo que eu concordo com o Finney. Temos muitas divergências, mas eu concordo com ele. E eu te digo qual é um tipo de reunião de oração que faz mais mal do que bem. Aquela que nós terminamos com a sensação de escassez, de que falta, de que nós não temos. Paulo, depois de ter dito para orar, depois de ter dito, ele diz assim, com ações de graças. Ore com celebração. Não é apenas agradecer, porque é obrigado a agradecer, mas despertar um senso de celebração. E começar a olhar para tudo que Deus já fez na sua vida, tudo que Deus faz na sua vida, tudo que Deus fará na sua vida. É olhar mesmo nesse turbilhão de desafios familiares e começar a encontrar virtudes ali. É olhar para as pessoas por quem você ora e ver que mesmo naquela situação existe um potencial. É olhar um carvão e falar, mas isso pode virar um diamante. É olhar um grão de areia que se instalou dentro da ostra e falar, mas isso pode virar pérola. Deus tem algo especial que Ele pode fazer no meio de tudo isso, embora eu não entenda. E eu agradeço. E eu começo a agradecer. Esse irmão me disse que estava com uma crise no relacionamento dele com a esposa, até que ele começou a se concentrar em orar para agradecer pelas virtudes da mulher. E todo dia ele pensava em uma, E aquilo foi reacendendo o coração dele para admirar aquela mulher com quem ele já tinha esquecido que ele tinha um dia se apaixonado. Agradecer, louvar a Deus. Ore com celebração. Você deve ter visto isso, correu na internet. Houve um tempo que não corria na internet. Acho até que eu coloquei no livro que eu escrevi sobre família. É um texto atribuído numa relação entre Olavo Bilac, o poeta, e um colega dele, um amigo. O amigo tinha esse sítio, que dizem que sítio é duas alegrias. Uma quando você compra, outra quando vende. Mas esse amigo dele queria vender o sítio. Disse que estava com muita dificuldade, muito prejuízo para manter, e pediu que ele fizesse um texto bonito, quase que poético, para ele divulgar o sítio e vender. E Olavo Bilac, segundo conta a história, escreveu assim: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo,
é cortado por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece sombra tranquila das tardes na varanda. E passaram alguns meses, eles se reencontraram e Olavo pergunta: e aí, vendeu o sítio? Ele falou: não, depois que eu li o sítio que eu tenho, você acha que eu vou vender? É mais ou menos isso que acontece. Começa a olhar com outros olhos para a família que Deus te deu. Começa a olhar para os seus filhos com outros olhos, para os relacionamentos com outros olhos, e confie que o Senhor pode mudar isso. Eu tenho um último slide para vocês. Quando nós estamos ansiosos, aqui dentro de nós o peito está cheio de angústia, de dor e de medo. Mas Paulo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não deixa essa mágoa, essa tristeza, esse medo, essa preocupação presa aí dentro. Mas ore. Não é que você não vai fazer nada a respeito. Você deve fazer algo a respeito. Não é fingir que não existe. Você deve orar. Então seria como você apanhar uma bexiga, tudo aqui dentro, e você coloca aqui o seu temor. Coloca aqui a sua ansiedade. Em oração. Aí você coloca aqui dentro a sua... Coloca aqui dentro. E depois que você colocou aqui, agora não está mais na sua mão. Agora está nas mãos de Deus. Amém. Mas e amanhã, quando começar de novo? Porque Paulo usou presente imperativo. Quer dizer, ontem eu lutei com isso, hoje eu luto com isso, amanhã... De novo, eu vou entregar nas mãos de Deus e vou em frente.